Como equilibrar forças internas e destravar áreas importantes na sua vida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nesse canal nós falamos sobre leis universais como lei da atração, despertar da consciência e autoconhecimento. Hoje nós vamos dar continuidade dos estudos que nós estamos fazendo sobre as leis herméticas contidas no livro O Kybalion, que eu já indiquei para você. Você precisa ter esse livro se você está aí desbravando a estrada do despertar da consciência, da expansão de consciência. O livro O Kybalion e o livro A Magia da Rhonda Byrne você precisa ter. Precisa. É necessário, viu? Paguei baratinho na Amazon, acho que menos de R$50. E assim, aconselho todos a terem esse livro, tá? As leis funcionam para todas as pessoas, para todos os organismos, na verdade, desde um átomo pequeno dessa caneta aqui. Se você colocar um microscópio aqui, você vai ver que lá no fundo, tem a lei da vibração funcionando, tá tudo funcionando nesse universo debaixo de leis. E para a gente poder ter um desempenho melhor nessa vida, viver de maneira mais agradável, viver uma vida mais feliz, nós precisamos conhecer as leis que regem esse universo. Esse conhecimento ficou recluso, esse conhecimento ficou encoberto por muito tempo, mas nós estamos tendo assim a oportunidade de conhecer de forma mais facilitada, porque antigamente os hermetistas, os mestres herméticos, eles tiveram que, na verdade, encobrir, porque se essas leis fossem reveladas, assim, escancaradamente, elas não chegariam até nós, nos tempos de hoje. Porque não é interessante para quem governa o sistema deixar com que as pessoas conheçam tudo isso aqui, porque isso aqui liberta. Então, as pessoas que comandam os sistemas, que comandam tudo que governa esse mundo aqui, não ia deixar facilmente essa sabedoria chegar na mão de todo mundo. Mas hoje nós estamos tendo essa oportunidade. Muitas dessas leis foram passadas de boca a boca, oralmente, não podia ser escrito, porque se encontrassem, poderia ser destruído e poderia ser que nunca chegasse até nós aqui nesse momento. Mas hoje nós estamos tendo acesso a esse conhecimento poderoso, sermos os alquimistas das nossas próprias vidas. Isso é uma oportunidade fantástica que nós estamos tendo, um conhecimento transformador que pode, assim, elevar a sua consciência num nível muito grande. Então hoje nós vamos ver sobre o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, esse gênero que ele está falando aqui não tem nada a ver com o gênero da ação biológica que os seres humanos praticam para poder se reproduzir, se é que você está me entendendo o que eu estou falando. Então, é muito além disso. É muito além da reprodução humana, vai muito além disso, tá? Este princípio incorpora a verdade de que o gênero existe em tudo. Ó, tô aqui na página 34, tá? Da versão resumida do Kybalion. Os princípios masculinos e femininos estão sempre em ação. Isso é verdadeiro não só no plano físico, mas também no plano mental, inclusive no plano espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, assume formas mais elevadas, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental, quer espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos temas que deixaram perplexa a mente dos homens. O princípio do gênero opera sempre tendo em vista a geração, a regeneração e a criação. Tá? Então, toda coisa e toda pessoa contém em si os dois elementos, tá? Ou os princípios, ou este grande princípio. Seja mulher ou seja homem, todo princípio masculino contém o princípio feminino e todo princípio feminino contém o princípio masculino. Tá? Então, vai muito além da biologia humana. Vai muito além disso, tá? E o que acontece? E como que a gente pode equilibrar essas forças internas para poder destravar as importâncias da nossa vida, né? O que acontece? Para que a gente possa viver no mundo, colocar a nossa voz no mundo, nós precisamos ter o plano mental e o plano de ação, né? Quando a gente fala de lei da atração, essa palavra tem a ação no final.
Se você ficar só no plano mental, você não concretiza no plano físico. Então, o que acontece? Se você pensa muito e você age pouco, se você age muito e vive travado assim, né, nas ações, pode ser um desequilíbrio interno. E aí pode estar tendo um desequilíbrio entre as forças femininas e masculinas, que todos nós temos, tá? Então, a gente tem ideias, a gente tem sonhos, mas parece que falta o executar. O executar é o masculino, tá? Então, às vezes, se você fica muito no plano das ideias, você fica muito no plano sutil, você está muito na energia feminina. E isso impede você de concretizar. Está faltando o equilíbrio da energia masculina. Então, dessa forma, a gente está usando só um dos lados da nossa energia. Ou só pensamos e não agimos, ou só agimos e não pensamos. Isso gera desgaste, frustração e bloqueio. Se você só fica pensando e não age, se você age demais e não pensa, desequilibrou tudo. A lei do gênero, ela diz que princípios são complementares, tá? Os princípios são complementares. A energia receptiva, energia ativa, a intenção, tá? A ação, a criação, a execução, o sentir, o fazer, tudo são energias, tá? Quando a gente entende isso, a gente começa a observar, tá? Aí nós estamos só planejando demais, não estamos executando, ou a gente só está correndo demais, não está ouvindo a intuição. Porque essa energia de ação, criação, é a masculina. E a receptiva, a intuitiva, a que cuida, a que faz a manutenção, é a feminina. Independente de você ser homem ou mulher, você precisa equilibrar essas duas energias para poder concretizar as coisas na sua vida. Porque nós somos o agente da transformação. Nós recebemos os downloads de Deus, né, do todo, do que a gente precisa fazer para poder co-criar a vida dos nossos sonhos, porque nós somos co-criadores, né, as coisas não vão cair no nosso colo assim, né, pá, assim, do nada. Não, a gente tem que ir lá e construir, tem que ir lá e fazer. Por isso que às vezes as pessoas pensam que lei da atração não funciona, porque pensa que é só pensar, fica lá mentalizando que o negócio vai ficar pronto. Não, amigo, você precisa fazer, você precisa agir, e isso é energia masculina. Isso é energia de ação, tá? De criação. Então, quando a gente fica planejando demais e não executa, e quando fica correndo demais e não ouve a intuição, também está tendo desequilíbrio, tá? Nós estamos transformando ideias em movimento, porque as nossas ideias têm que ser transformadas em movimento, para poder nascer, né? Para poder nascer, para poder criar, para poder ser manifestado. Quando a gente une a visão mais a ação, a intuição com a ação, a sensibilidade com direção, a intuição com disciplina, a nossa energia flui muito melhor, tá? Equilibrar ação e intuição para gerar resultados melhores. Então, essa parte da intuição é a parte feminina, a parte que recebe, é a parte que gesta ali no plano mental. E a parte da ação é a parte masculina, que é a parte que vai lá e executa. Precisa ter os dois, tá? Então, se a gente for olhar na natureza, tudo é assim. Para tudo ser criado, para tudo ser gerado, precisa de dois polos. Precisa do feminino e do masculino. Em todos os organismos vivos, precisa do feminino e do masculino. E isso no plano mental também acontece. No plano espiritual também acontece. Tá? Então, quando equilibramos o que existe dentro, a vida responde melhor lá fora. Tá? O masculino, ele conquista, ele é rígido, ele é sem sensibilidade. Tá? E o feminino, ele tem conexão com o mundo espiritual. Ele fica muito no mundo da lua. Então, você ser muito energia masculina, rígida, sem sensibilidade, é lógico que vai dar problema, né? Vai dar problema. E você também ficar muito no mundo da lua, da energia feminina, vai dar problema também. Então tem que ter o equilíbrio. Aí a gente lembra do quê? Lembra da lei do ritmo, lembra da lei da polaridade, que tudo tem graus, né? O calor e o frio, na verdade, são a mesma coisa, eles só diferem em graus. A energia feminina e masculina também.
São as mesmas coisas, só que diferem em graus. Se você ficar muito na energia masculina, da rigidez, da falta de sensibilidade, você vai ter qual efeito? Assim como a gente já viu no último vídeo aí, na lei da causa e efeito. Se você ficar muito na rigidez da energia masculina, o seu efeito vai ser o quê? Rigidez, vai dar desequilíbrio. E se você ficar muito na energia feminina, de ficar no mundo da lua também e não executar, vai dar desequilíbrio. Qual que vai ser o efeito? Vai ser desequilíbrio, porque a causa está sendo dessa maneira, que não equilibra. A causa está sendo desequilibrada. Então, o efeito também vai ser desequilibrado. Então, o masculino, ele constrói a casa, mas o feminino transforma num lar, tá? Pega tudo que é bruto e transforma em arte sublime. Então, às vezes, a gente recebe muitas intuições, muitas ideias, mas não vai lá e esquece de praticar. E às vezes, já só o relance de uma ideia já é suficiente para a pessoa ir lá fazer, mas sem parar e analisar. Então, o masculino constrói a casa e o feminino transforma num lar. Precisa ter os dois para você poder viver plenamente, para você ter um resultado bom nas escolhas que você vai fazer, mediante todas as leis. Vibração, mentalismo, vibração, causa e efeito, tudo. Tudo precisa ter o equilíbrio das duas energias, para que a criação da sua vida seja equilibrada. Nem só masculino e nem só feminino, tem que ser o equilíbrio dessas duas forças para que possa ter a criação. O que é essa última lei? Na verdade, ela é o resumo de tudo. Ela é a prática de tudo. Quando você vai lá e consegue equilibrar, né, todas as leis, vamos ver aqui as leis, né, do mentalismo, tudo é mental, correspondência, vibração, polaridade. Quando você consegue equilibrar todas essas energias, todas essas leis, o final e o resultado dela é uma cocriação agradável, porque você conseguiu equilibrar tudo. Se você consegue equilibrar tudo, o efeito disso tende a ser mais positivo, porque só a vibração não trabalha sozinha. A vibração deságua no ritmo, o ritmo deságua na polaridade, a polaridade deságua na causa e efeito, e a causa e efeito deságua no gênero. Então, para você poder ter um bom resultado da manipulação de todas essas leis, você precisa dominar a lei do gênero, porque vai ser aí que tudo vai desaguar, vai ser aí que tudo vai resumir na sua vida. Então o hermetista ele consegue dominar todas as leis e chega na hora da criação, ele também consegue botar no mundo, porque ele dominou e agora ele consegue equilibrar o gênero, masculino e feminino, ter equilíbrio para que o masculino e o feminino se unam e haja uma criação. Haja um novo, haja uma nova coisa, haja uma coisa diferente, não é? Porque é assim que acontece, tanto na biologia humana, na biologia animal, é assim, para surgir uma nova vida, um novo organismo, precisa ter a junção dessas duas energias. E no plano espiritual e mental é a mesma coisa. Para curar o masculino, você precisa resolver o problema. E para curar o feminino, você precisa ter um bom diálogo interno, aprender a conversar com você mesmo, ter paciência com você e mais autoestima, olhar mais para dentro, tá? Para poder curar as duas energias. Então, para curar o masculino, você que fica muito no plano das ideias, muito na intuição e não consegue agir, você tem que ir lá e resolver o problema. Tá vendo? Você tem que ir lá e não ter medo de resolver problema. Como eu falei nos vídeos anteriores, conforme a nossa vida vai subindo, os problemas também vão subindo. Não tem como fugir, amiga. Não tem como fugir, amigo. O ritmo está aí, uma hora vai estar no positivo, outra hora vai estar no negativo, e não tem como fazer. Conforme o seu grau vai aumentando de positivo, a hora que ele voltar, o grau do negativo também vai ser. Só que você tem que aprender a resolver o problema. E para curar a energia masculina, você tem que ir lá e resolver problemas. Não ter medo de resolver problemas. Ser um resolvedor de problemas. E para curar a energia feminina, que às vezes está em falta, você tem que olhar mais para dentro, ter mais autoestima, aprender a conversar com você mesmo,
ter mais paciência com você, que é essa energia mais sutil, mais delicada. Ok? Pois é, gente. Eu fico maravilhada com todo esse conhecimento que é disponibilizado para a gente, porque a gente começa a entender que nós conseguimos aí fazer um movimento de cocriação da nossa vida junto com as leis que o próprio Criador deixou. Eu acho maravilhoso, eu acho fantástico. E quando equilibramos o que existe dentro, a vida responde melhor por fora. Então nós temos esse manual, que é um manual, sim, de conduta, um manual do jogo da vida. Sim, maravilhoso, gente. Na verdade, a lei do gênero tem praticamente 2 capítulos dedicados a essa lei. Então, assim, não dá para falar assim num vídeo. A gente vai ter que voltar em mais vídeos para falar desse assunto, porque dá pano para manga, é muito complexo. Tem muita coisa que dá pra gente aprender. Eu vou voltar a falar mais desse tema, tá? Então você já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, porque eu vou voltar a destrinchar esses assuntos, porque tem muita coisa pra gente aprender, muitas chaves pra gente virar, porque nós estamos aqui para aprender, para crescer, para se desenvolver. E eu espero demais que você continue essa jornada de desenvolvimento, de despertar, porque você está evoluindo, você está crescendo. E eu aqui, quando pego um estudo para poder trazer para vocês, aprendo demais também. Então é uma via de mão dupla. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e a gente aprende juntos, nós vamos juntos despertando, expandindo a nossa consciência para poder viver melhor aqui nesse jogo, poder desempenhar melhor esse jogo da vida. Eu espero demais que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.